Meus irmãos, o tema da pregação é Simão, tu me amas? O texto da nossa meditação é o Evangelho de João, capítulo 21. Faremos a leitura dos versos 15 a 25 e convido você a abrir sua Bíblia e ler conosco essa tão importante e abençoadora porção do Evangelho. Está escrito assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá, ou outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E, havendo dito estas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, por tua graça e misericórdia, nós agora, diante da palavra do Senhor lida, e assim cremos, Senhor, que quando ela é lida, Cristo está falando conosco. Nós pedimos teu auxílio para que tenhamos ouvidos para ouvir todo o ensino, toda a instrução contida, Senhor, nestes versículos lidos. Que o Senhor, por tua bondade e misericórdia, nos abençoe, dando clareza no nosso entendimento, nos dando um coração sábio para compreendermos as palavras do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o nosso 10º estudo sobre a ressurreição de Cristo. E assim como nós estudamos nos ensinos anteriores, assim como a Bíblia anunciava, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de ir à cruz, anunciou diversas vezes, era necessário que ele fosse morto e era necessário que ele ressuscitasse para que a obra da redenção fosse completa. Portanto, o Senhor Jesus, na manhã do terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos e a Bíblia nos ensina que ele aparece vivo, ressurreto, primeiramente a Maria Madalena. Em seguida, a Bíblia nos diz que Jesus aparece a Pedro. Entretanto, nós não temos o registro bíblico deste primeiro encontro de Pedro com Jesus após a ressurreição. E depois a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Em seguida, naquele mesmo domingo, no domingo à tarde, quando os discípulos estavam reunidos na cidade de Jerusalém, com portas fechadas, o Senhor Jesus aparece no meio deles e permite então que eles olhassem o corpo dele, vissem as marcas da ressurreição, tocassem no corpo dele e realmente percebessem que eles estavam diante do Senhor Jesus Cristo, que havia ido à cruz, sido morto, sepultado, porém ele estava vivo diante dos olhos deles. Mas nós somos informados que nesta reunião que aconteceu em Jerusalém, no domingo à tarde, um apóstolo chamado Tomé não estava presente. E por causa disso, o Senhor Jesus aparece 8 dias depois, dentro da mesma casa, com os mesmos discípulos, porém com Tomé presente. E a Bíblia nos diz que ali Tomé, então, crê verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas a Bíblia diz que eles deveriam ir a Galileia. Há uma passagem muito importante que está em Marcos, capítulo 16, verso 7. Quando as mulheres, ao irem ao sepulcro no domingo pela manhã, no dia da ressurreição, são avisadas pelo anjo de que eles deveriam encontrar Jesus na Galileia. E o anúncio foi esse aqui. O anjo disse assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Ou seja, o anjo anunciou que os discípulos deveriam ir à Galileia,
mas o anjo deu um destaque especial a Pedro, e de dizer aos seus discípulos e a Pedro que o Senhor terá um encontro com eles na Galileia. E então, meus irmãos, eles caminham 120 quilômetros da Judéia, de Jerusalém até o Mar da Galileia. A Bíblia nos informa no capítulo 21 de João, como nós estudamos no último sábado, que o Senhor Jesus aparece ali na praia, os ensina a pescar, e em seguida o Senhor Jesus os convida para jantar. E eles então descem, e na praia eles têm um encontro com o Senhor Jesus diante de um braseiro, e ali foi a terceira vez que o Senhor Jesus se apresentou vivo diante deles. Eles comem, refazem as forças, e então o que nós temos é o que aparece no capítulo, a partir do versículo 15. É o Senhor Jesus Cristo voltando toda a sua atenção ao apóstolo Pedro. Não é? Depois que o Senhor Jesus ensina os discípulos a pescar, Jesus volta a sua atenção a Pedro, e nós precisamos entender por quê. Para que nós entendamos o que acontece agora, ali na praia do Mar da Galileia, entre o Senhor Jesus Cristo e Pedro, nós precisamos antes nos lembrar de algumas coisas que aconteceram naquela noite de quinta-feira, quando o Senhor Jesus Cristo foi traído, preso e abandonado pelos discípulos. Enquanto o Senhor Jesus estava no cenáculo, o Senhor Jesus avisou os discípulos que todos os discípulos iriam abandoná-lo naquela mesma noite. E isso iria acontecer porque estava escrito, estava profetizado que assim iria acontecer. Porém, Pedro, naquela noite, declara: ainda que todos desertem, ainda que todos te abandonem, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca vou te abandonar. E o Senhor, então, de um modo muito solene, avisa Pedro, dizendo: Pedro, antes que o galo cante, nesta mesma noite, 3 vezes tu me negarás. Mas então Pedro diz o seguinte: Pedro estava decidido a ir até as últimas consequências e até a morte, se fosse preciso, mas ele não abandonaria o Senhor. E Pedro diz assim: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Meus queridos, e todos nós conhecemos o que aconteceu depois. Nós sabemos que naquela mesma noite, pouco depois de Pedro dizer essas palavras, que ele estava disposto a morrer por Cristo, o Senhor Jesus Cristo, lá no jardim de Getsêmani, é traído por Judas Iscariotes, e ele é preso, e então todos os discípulos o abandonam covardemente, inclusive Pedro. Meus irmãos, o que vem depois é que o Senhor Jesus é levado para a casa de Caifás, e Pedro, então, vai à casa de Caifás para ver como que tudo iria terminar. Pedro se assenta do lado de fora da casa do sumo sacerdote. A Bíblia diz, em Lucas 22, 55, que Pedro vai junto de um braseiro, porque era noite, estava frio. Então Pedro, junto de um braseiro, ele se ajunta ali com um grupo de pessoas para observar o que iria acontecer com o Senhor Jesus. Mas então ali, uma serva, uma escrava, uma mulher comum se aproxima de Pedro e diz assim: tu também estavas com Jesus, o Galileu. E a Bíblia diz que Pedro negou ali diante de todos que esteve com Jesus. Pedro então se retira desse local onde estava o braseiro, vai para um outro lugar, tentando talvez se esconder da luz e se ocultar na escuridão para que ninguém o reconhecesse. Mas então outra criada, presta atenção, não foi um exército armado, não foi um grande rei, não foi um homem com uma espada na mão, apenas uma escrava. Outra escrava agora chega para Pedro e diz assim: você também estava com Jesus o Nazareno. E a Bíblia diz que Pedro, jurando, nega que conhecia o Senhor. Pouco depois, outras pessoas se aproximam de Pedro e dizem: certamente tu estavas com Jesus o Galileu. E então a Bíblia diz que Pedro começou a proferir maldições e a jurar: eu não conheço esse homem. Amados, a Bíblia diz
que exatamente como o Senhor Jesus havia avisado Pedro, lá no cenáculo, durante a Páscoa e a instituição da ceia, exatamente como o Senhor Jesus Cristo havia dito, aconteceu. Pedro, apóstolo e discípulo do Senhor Jesus, um homem honrado, um homem de oração, um antigo discípulo de Cristo, amigo de Cristo, negou publicamente que conhecia o Senhor Jesus Cristo e pecou desta forma, agindo de modo cada vez mais grave. Ele foi cada vez agravando mais o pecado que ele cometeu. E a Bíblia diz então que quando ele nega o Senhor Jesus pela terceira vez, o galo canta. E então Pedro se lembra que Jesus havia dito que antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Então a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Entretanto, o choro amargo de Pedro por ter negado o Senhor Jesus não foi suficiente para perdoar o pecado dele. Por isso nós temos essa cena agora no mar da Galileia. Por isso agora o Senhor Jesus se volta para Pedro. O Senhor se volta para Pedro para tratar com Pedro a respeito dos 3 pecados que Pedro cometeu perto de um braseiro. Por isso não é sem razão que ali na praia, como nós lemos em João capítulo 21, verso 9, havia um braseiro. E não é sem razão que o Senhor Jesus ali na praia, por 3 vezes questiona Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro havia negado 3 vezes e lá na praia o Senhor Jesus então 3 vezes questiona Pedro se Pedro realmente amava o Senhor. Por isso que nós vamos ver aqui exatamente isso. O modo como o Senhor Jesus Cristo trata com Pedro. Por isso olhemos então para João capítulo 21, verso 15, para essa passagem tão importante, para que nós venhamos entender o que aconteceu ali, o modo como o Senhor Jesus tratou com o apóstolo Pedro, porque nós temos muito a aprender aqui. O Senhor Jesus não deixou essas 2 coisas para fazer na praia da Galileia por acaso, meus irmãos. Essas coisas estão escritas ali para nos trazer ensinamentos profundos e importantes a respeito do modo como a igreja deve proceder. Nosso trabalho é pescar almas, mas nosso trabalho também é exercitar a misericórdia com as almas. Por isso o Senhor Jesus Cristo trata disso no versículo 15. Por favor, vamos fazer a leitura novamente. Está escrito assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Veja que tudo na praia estava preparado para relembrar Pedro daquela noite da traição. Da noite em que Pedro negou o Senhor. Da noite em que Pedro disse que estava disposto a morrer por Jesus e depois, diante de uma escrava, ele nega que conhece o Senhor. Tudo na praia foi preparado para isso. Por isso, quando Pedro negou o Senhor, conforme Lucas 22, 55, havia um braseiro. Quando Pedro nega a primeira vez, havia um braseiro. E lá na praia, conforme João capítulo 21, verso 9, havia novamente um braseiro. O objetivo disso era relembrar Pedro do que ele havia feito. Isso para nos ensinar algo importante sobre o pecado. Não é porque você esquece do pecado que você cometeu que ele deixa de ser pecado. Por isso que Pedro é relembrado do que ele fez. E agora, Pedro negou o Senhor publicamente. Aqui o Senhor Jesus agora ordena que Pedro confesse publicamente por 3 vezes que ele o ama. Por isso que esse fato ocorrido na praia da Galileia aconteceu diante dos demais discípulos. O Senhor Jesus não tirou Pedro à parte, o Senhor Jesus manteve Pedro junto com os outros discípulos exatamente por causa disso. Pedro negou o Senhor em público, ele precisa agora, em público, confessar que ama o Senhor. Não é 3 vezes ele negou, agora 3 vezes ele tem que reconhecer em público que ama o Senhor Jesus. Mas observe um ponto importantíssimo a respeito do verso 15.
O Senhor Jesus não chama Pedro de Pedro. O Senhor chama Pedro de Simão. A pergunta do Senhor é: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Por que o Senhor Jesus chamou Pedro de Simão e não de Pedro? Porque Simão era o nome de Pedro antes dele conhecer o Senhor. Portanto, o fato do Senhor Jesus Cristo chamar Simão Pedro de Pedro é para relembrá-lo que o comportamento que ele teve foi o comportamento de uma pessoa que não conhece o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus chama Pedro pelo nome que ele tinha antes de conhecer o Senhor Jesus. Veja, preste atenção agora na pergunta que o Senhor faz a ele. O Senhor faz a seguinte pergunta a Pedro: tu me amas mais do que estes? Ou seja, essa primeira pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz a Pedro contém um adicional que não contém nas outras duas vezes. Aqui o Senhor Jesus não pergunta assim: Simão, filho de João, tu me amas? Aqui é: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E por que o Senhor Jesus faz a pergunta diferente da primeira vez? Exatamente para lembrar Pedro que ele fez que ele agiu de modo muito orgulhoso na noite da traição. Ele disse assim: ainda que todos te desertem, eu nunca desertarei. Está lá em Mateus 26, 33. Ou seja, o que Pedro fez? Pedro, lá na noite de quinta-feira, ele se exaltou acima dos demais apóstolos. Ele se colocou como se ele fosse melhor do que os outros. Como se os outros fossem abandonar o Senhor Jesus, fosse algo compreensível. Mas que ele não negaria o Senhor sob hipótese nenhuma. E é por isso que o Senhor Jesus diz isso. Você me ama mais do que eles? Pedro, você continua se exaltando acima dos outros apóstolos? Você continua pensando que é melhor do que os outros? Essa é a pergunta que o Senhor Jesus faz a Pedro. Meus irmãos, e o objetivo é exatamente levar Pedro a uma reflexão a respeito da gravidade do pecado do orgulho. Nós vivemos numa sociedade que orgulho é virtude. Ser uma pessoa orgulhosa parece ser virtude. Mas, meus irmãos, na Bíblia, diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de Cristo, diante do Senhor ressurreto, orgulho é pecado. E o Senhor Jesus está dizendo isso a ele, fazendo Pedro pensar sobre isso. Pedro, você ainda continua pensando que você me ama mais do que os outros crentes? Que você é o melhor crente de todos? Você continua pensando assim? E essa passagem nos ensina, dentre tantas coisas importantes, a gravidade do pecado do orgulho. Mas lembre-se, Pedro já havia chorado amargamente na quinta-feira à noite, porque ele negou o Senhor, porque ele agiu assim. Mas o que Pedro não havia entendido ainda? A gravidade do pecado do orgulho, da autoconfiança, da chamada autoexaltação sobre todos os demais crentes. Meus queridos, e essa pergunta levou Pedro a examinar seu coração e deveria levar cada um de nós a examinar o nosso. Acaso nós nos consideramos melhores do que alguém? Meus irmãos, cada crente de todos os tempos, de todas as gerações, quanto mais santo foi, mais pecador e fraco ele se sentia. Acaso você não se lembra do que Paulo disse sobre ele? Paulo disse assim: miserável homem que eu sou. Abraão, o pai da fé, disse: Senhor, eu sou pó e cinza. E Pedro disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Ou seja, que nós venhamos entender que a pergunta do Senhor tem exatamente o propósito de fazer com que Pedro e todos aqueles que ouvem estas palavras examinar o seu próprio coração para ver se porventura você ou eu ou quem quer que seja não nos consideremos melhores do que os outros. Porque se pensamos assim, estamos cometendo grave pecado perante os olhos de Deus.
Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Vamos agora à resposta de Pedro. Verso 15, ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Meus irmãos, para nós entendermos o que Pedro disse aqui, em primeiro lugar, nós temos que entender que nas nossas Bíblias, em português, a palavra amor, usada na pergunta do Senhor, e a palavra amor, usada na resposta de Pedro, é a mesma palavra. Entretanto, no original grego, não é a mesma palavra. Quando o Senhor Jesus Cristo fala, Simão, filho de João, tu me amas, a palavra amor ali é agapau, que significa amor sacrificial. Ou seja, o que o Senhor Jesus está dizendo, o que o Senhor Jesus está perguntando a Pedro é, Simão, você está disposto, você me ama a tal ponto de morrer por mim? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que te amo. Mas Pedro não usa a palavra agapau. Pedro usa a palavra grega filéu. O que significa filéu? Filéu significa afeição. Filéu significa carinho, amizade. Ou seja, amor de amigo. Essa é a palavra filéu. O Senhor Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você está disposto a morrer por mim? E Pedro diz, Senhor, disposto a morrer pelo Senhor eu não estou não. Mas eu tenho carinho por ti, Senhor. Eu tenho afeição por ti, eu sou seu amigo, Senhor. É isso que Pedro está dizendo. Ou seja, o que Pedro está fazendo? Pedro agora está se humilhando. Vocês entendem? Pedro está se humilhando diante do Senhor. Lá no cenáculo, Pedro se orgulhou. Falou, não, Senhor, se possível, eu vou até a morte. Agora o Senhor pergunta, Pedro, você vai mesmo até a morte? Agora Pedro reconhece, não, Senhor, eu não vou até a morte. Eu não te amo tanto assim, mas eu tenho carinho por ti, Senhor. Eu amo o Senhor como se o Senhor fosse meu amigo. Então que nós entendamos aqui o que está acontecendo. Pedro, ao ser questionado pelo Senhor Jesus Cristo ressurreto lá na praia da Galileia, Pedro, ele é humilhado por sua própria consciência, porque ele disse que ia fazer algo que ele não tinha capacidade de fazer. E agora ele se humilha, evitando usar, se recusando a usar o termo ágape para se referir ao amor que ele tinha por Jesus. Ele usa a palavra afeição, afiléu, a palavra filéu. Não é? E esse aspecto é importante porque, ao mesmo tempo, em lugar de Pedro se exaltar, como se tivesse conhecimento do próprio coração, o que Pedro faz? Pedro diz assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, o Pedro apela para o próprio conhecimento onisciente de Cristo, que conhece o coração de Pedro, que sabe que existe lá, e por isso ele diz, Senhor, tu sabes que eu tenho afeição por ti. Não é? Pedro está se humilhando, se colocando em humildade diante de Cristo, se humilhando, ele mudou de posição, ele não se considera mais melhor do que os outros, pelo contrário, Pedro se põe por último agora e se humilha diante de Cristo. E então o que acontece? O Senhor Jesus responde, ele cuida dos meus cordeiros. Ou seja, sem dúvida, sem a menor sombra de dúvida aqui, diante da humilhação, da humilhação de Pedro, né, frente à sua autoexaltação lá na noite de quinta-feira, agora Pedro se humilha diante do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, em sua terna misericórdia, perdoa Pedro e o restabelece ao ministério, dizendo, Pedro, cuida dos meus cordeiros. Porém, por 3 vezes o Senhor diz, cuida dos meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. E então nós vamos deixar para fazer uma explicação mais detalhada sobre isso no versículo 17. Mas, por enquanto, neste verso 15, nós devemos entender o seguinte. Pela resposta que o Senhor Jesus Cristo dá a Pedro, nós entendemos que o Senhor Jesus perdoou Pedro por seu orgulho, perdoou Pedro pelo seu primeiro pecado. Né? E por isso ele deu essa ordem. Cuida dos meus cordeiros. Mas então, o Senhor Jesus questiona Pedro segunda vez, no verso 16. Jesus voltou a perguntar-lhe, Simão,
filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse, pastoreia as minhas ovelhas. Com esta segunda pergunta, nosso bendito Senhor examina ainda mais fundo o coração de Simão, fazendo a segunda pergunta de um modo diferente da primeira. Se você se lembra, na primeira, o Senhor Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Agora, na segunda pergunta é, Simão, filho de João, tu me amas? Dessa vez é como se o Senhor Jesus tivesse dito algo assim. Simão, devido ao seu silêncio com relação aos seus irmãos, porque agora você não acredita mais que me ama mais que eles, devido à sua humilhação, ao seu silêncio, devido a você não se comparar mais e se considerar melhor que os outros crentes, vamos deixar essas comparações de lado, Simão, e vamos tratar agora entre eu e você. Agora esquece os seus irmãos, eles estão aqui, estão ouvindo o que você está dizendo, mas deixa eles de lado, e agora o meu negócio é com você, Pedro. Simão, de fato, de verdade, você está a ponto de dar a sua vida por mim? Jesus usa de novo a palavra ágape, amor sacrificial. E esse é o amor com que Deus nos amou. Esse é o amor com que Cristo nos amou, um amor sacrificial. E Jesus pergunta, Pedro, você está disposto a se sacrificar por mim? E nós devemos olhar a segunda resposta de Pedro. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, ou tu sabes que tenho afeição por ti. Pedro usa novamente a palavra filéu, no lugar de ágape. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Ele não ousa mais afirmar que está disposto a morrer pelo Senhor. Isso que Pedro está fazendo. Ele está dizendo, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho força em mim, eu já provei para mim mesmo que eu não consigo fazer isso. Senhor, eu não consigo me sacrificar pelo Senhor, mas eu tenho afeição por ti. Ou seja, mais uma vez, o que nós temos aqui? Pedro confessando diante do Senhor Jesus que está arrependido de dizer que ele tinha capacidade de fazer algo que ele não tinha capacidade de fazer e que ele provou para ele mesmo naquela noite lá no jardim do Getsemane. Porque Pedro havia dito que ele iria morrer por Jesus, mas quando chegou a hora, Pedro foge. Então Pedro aqui entende, ele confessa, Senhor, eu estou arrependido disso, Senhor, eu não tenho condições, eu me humilho diante do Senhor, Senhor, eu tenho afeição por ti, Senhor, mas eu não consigo morrer por ti. Então o Senhor Jesus, mais uma vez diz a ele, pastorei as minhas ovelhas, indicando, provando, mostrando para nós claramente que o Senhor Jesus perdoou Pedro e o reconduziu ao ministério segunda vez, porque Pedro havia pecado segunda vez. Mas então nós vemos a terceira pergunta do Senhor no verso 17. Agora o Senhor Jesus muda a pergunta, presta atenção. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Porém agora a palavra que o Senhor Jesus Cristo usa para amor não é mais ágape, é filéu. Ou seja, o Senhor Jesus está agora, preste atenção para você entender, descendo ao nível de Pedro e usando com Pedro o mesmo verbo que Pedro insistiu em usar. Ou seja, agora o Senhor Jesus faz Pedro mergulhar mais fundo para dentro de si mesmo, para que Pedro visse aquilo que todos nós precisamos ver aqui nessa tarde. Existe no meu e no seu coração afeição pelo Senhor Jesus? Você o ama de verdade? Mesmo que seja um amor assim, mas existe afeição pelo Senhor Jesus dentro de você? É o que o Senhor Jesus está perguntando a Pedro. Pedro, você está dizendo que eu sei que você tem afeição por mim, e agora eu pergunto, Simão, filho de Simão, você tem mesmo essa afeição? É isso que o Senhor Jesus está perguntando para ele. E agora o que acontece com Simão? Note que a Bíblia diz que Pedro entristeceu-lhe por ter lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas?
E é perfeitamente compreensível Pedro ter sentido tristeza ao Senhor Jesus, questioná-lo dessa forma. Qualquer pessoa, e até mesmo nós aqui, olhando para esta cena, deveríamos também entender que qualquer pessoa exposta a uma situação dessa pelo próprio Senhor Jesus sentiria a mesma coisa. Não é? Porque é como se o Senhor Jesus estivesse realmente questionando Pedro, dizendo: Pedro, realmente existe dentro de você algum tipo de afeição sobre mim? Existe mesmo, Pedro, essa amizade entre mim e você que você confessa dizer? Existe mesmo, Pedro, este amor que você confessa ter? Existe pelo menos essa humilde afeição dentro do seu coração por mim? E Pedro então se entristece porque Pedro sente então o seu próprio pecado. Pedro sente agora, Pedro é levado àquele arrependimento que traz aquela tristeza no coração. Porém, agora o que Pedro faz? Pedro apela para a onisciência de Deus. Por isso a Bíblia diz que Pedro entristeceu-lhe por ter perguntado terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta o meu cordeiro. Veja, Pedro apela para a onisciência do Senhor. Ou seja, Pedro crê que Jesus é Deus e, portanto, ele é capaz de perceber por ele mesmo a afeição que Pedro tem por ele. Não é? E por isso, em resposta à declaração de Pedro, em resposta à tristeza verdadeira de Pedro, em resposta à atitude de Pedro diante dos questionamentos do Senhor, o Senhor Jesus repete: cuida das minhas ovelhas. No original aqui é: cuida das minhas queridas ovelhas. Não é? O que o Senhor Jesus quis dizer com cordeiros, ovelhas e queridas ovelhas? O Senhor Jesus está aqui se referindo à afeição que ele tem pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus está colocando Pedro, que tem afeição por ele, para cuidar das ovelhas pelas quais o Senhor Jesus Cristo tem também afeição. E não somente afeição. Jesus tem o ágape, o amor sacrificial, porque Jesus morreu para salvar o seu povo e está colocando as suas ovelhas sob os cuidados de Pedro. Meus irmãos, portanto, Pedro, depois de ter aprendido e depois dele ter demonstrado esse profundo arrependimento pelos pecados que cometeu na quinta-feira à noite, depois de aprender a lição do quão fraco ele é, o Senhor restabelece Pedro ao ministério. Coloca aos cuidados de um imperfeito homem as queridas ovelhas de Cristo e diz a eles: cuida delas com a mesma misericórdia que eu cuidei de você. Entende que o sermão, aqui a pregação, o ensino na praia da Galileia é para ensinar os discípulos a respeito da misericórdia. Misericórdia, irmãos, é a coisa mais importante. Misericórdia. Todos nós gostamos de misericórdia. Todos nós queremos a misericórdia. Contudo, precisamos também aprender a exercitar a misericórdia. Se queremos a misericórdia de Deus, precisamos ter misericórdia das pessoas que tropeçam e pecam. Esse é o ensino para a igreja. Por isso o Senhor Jesus diz para Pedro assim: cuida das minhas ovelhas. Ou cuide delas com a mesma misericórdia, Pedro, com que eu cuidei de você. Ame-as, Pedro, com o mesmo amor que eu amei você. Cuide delas, Pedro, do mesmo modo como eu acabei de cuidar de você. E desta forma, algo importante acontece. Pedro é total e publicamente restaurado. Não é? Se não houvesse essa passagem no Evangelho, nós não saberíamos se Pedro havia sido restaurado plenamente de fato ou não. Porém, aqui nós temos exatamente isso com essa declaração do Senhor. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Mostrando que Pedro foi totalmente perdoado e restaurado. Ele pecou 3 vezes. 3 vezes o Senhor fez Pedro mergulhar para dentro do seu coração
e se humilhar, e se arrepender, e confessar a Cristo o seu pecado. E ele confessou, Cristo perdoou, e ele recebeu misericórdia, e foi restabelecido a sua posição de apóstolo e pastor de ovelhas. Em seguida, algo surpreendente acontece. Pedro, que havia até agora dito que não amava o Senhor Jesus a ponto de dar a vida por ele, é exatamente isso que Cristo exige de Pedro agora. Presta atenção, versos 18 e 19. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo, andavas por onde queria, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito estas coisas, ordenou-lhe, segue-me. Preste atenção. Veja, Pedro havia acabado de dizer que não amava o Senhor a ponto de morrer por ele. Mas agora ele é avisado pelo Senhor Jesus que não seria menos do que isso que o Senhor Jesus estava exigindo dele. Presta atenção. Por isso o Senhor Jesus aqui diz a ele de um modo muito solene uma profecia que se cumpriria nos anos vindouros. E a profecia era: quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andava por onde queria. A ideia aqui é que Pedro, nos dias da sua juventude, antes dele conhecer o Senhor, Pedro vivia como bem entendia, andava por onde queria. Porém, a partir daquele dia, não seria mais assim. O Senhor Jesus diz, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá. Ou, a palavra grega aqui é cingirá, é envolver, e te levará para onde não queres ir. A profecia dizia a respeito de coisas que aconteceriam em um tempo ainda distante, quando Pedro estaria idoso. Obviamente, algo que não era na época em que o Senhor Jesus tratou com ele aqui no Mar da Galileia. Mas chegaria a hora em que Pedro iria levantar os braços para que outra pessoa o cingisse. Qual o significado disso? Como eu disse, a palavra cingir aqui no original significa envolver. E se refere à ideia de ter uma corda amarrada em torno do corpo. Não é? E que isso que iria acontecer quando Pedro fosse velho seria algo contrário à vontade da carne de Pedro. Ou seja, o que o Senhor Jesus está profetizando aqui era o modo como Pedro seria executado no tempo da sua velhice. Por isso, no verso 19, é exatamente isso mostrado. Que com essa profecia, o Senhor Jesus se referiu ao tipo de morte que Pedro glorificaria a Deus. Presta atenção aí no verso 19. Com essa profecia, o Senhor Jesus se refere ao tipo de morte que Pedro glorificaria a Deus. E, evidentemente, não há na Bíblia o registro sobre a morte de Pedro. Mas, por exemplo, tem um livro escrito por Eusébio de Cesareia, chamado História Eclesiástica, que lá tem um relato dos pais da igreja sobre como foi a morte de Pedro. Eu vou ler essa citação do livro. Mas Pedro, tendo ido a Roma, foi crucificado de cabeça para baixo, pois assim mesmo ele pediu para morrer. Esse foi o relato de Eusébio de Cesareia. Quer dizer que o Senhor Jesus estava aqui nos versos 18 e 19, exigindo de Pedro exatamente aquilo que ele havia dito que não tinha capacidade de fazer. Morrer por Cristo. Mas nós devemos observar quão perfeito foi o cumprimento da profecia que o Senhor Jesus proferiu na praia da Galileia e que se cumpriu na vida de Pedro décadas depois. Portanto, o que nós devemos entender aqui, meus irmãos? Pedro não tinha condições de fazer isso. Ele havia acabado de declarar para o Senhor que ele não tinha condições. Pedro, lá na quinta-feira à noite, provou para si mesmo que ele não tinha condições. Todos aqueles que realizaram grandes feitos em nome do Senhor Jesus, o fizeram por uma única razão. Receberam graça de Deus para isso. O mesmo Senhor ressurreto que proferiu essas palavras sobre Pedro naquele dia,
foi quem deu força, fé, perseverança a Pedro e capacidade de suportar uma morte atroz assim, muitos anos depois. Mas há algo que nós temos que fazer. Há algo que cabe a mim e a você, que coube a Pedro naquele dia, e que cabe a mim e a você fazer também, e que está no final do versículo 19. Que é obedecer fielmente à ordem do Senhor, porque o Senhor ordenou-lhe: segue-me. Meus irmãos, ninguém nunca foi chamado para servir o Senhor com outro chamado. O nosso chamado é segue-me. Foi exatamente este mesmo chamado que o Senhor Jesus Cristo fez a Pedro no Mar da Galileia 3 anos antes. Segue-me. Porém agora, depois de perdoar, depois de demonstrar grande misericórdia por Pedro, o Senhor renova os deveres ao ofício de Pedro, que culminariam com a sua morte, lá algumas décadas depois. E a pergunta que ficaria é: como Pedro, que fugiu covardemente na noite da prisão, poderia suportar uma morte tão brutal como a que Cristo anunciou que Pedro iria morrer? Meus irmãos, e a resposta é, presta atenção, a fé, a perseverança, a força espiritual, a graça, a sabedoria, tudo que é necessário para que um cristão morra para a glória de Deus é dada pelo próprio Deus. É dada pelo próprio Deus. Por isso que isso foi anunciado pelo próprio Salvador ressurreto. Portanto, nós devemos aqui e agora, diante deste ensinamento, entendermos o seguinte: como a mensagem original desta passagem se aplica a nós hoje. Não é possível a nenhum crente de nenhuma época viver uma vida completamente estável o tempo todo. Não é possível. Porque a Bíblia diz assim: não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há. Então, o pecado, ele é algo inerente à nossa natureza aqui, à nossa fraqueza terrena. Não é? E quando nós olhamos para nós desta forma, nós vemos o quão parecido com Pedro nós somos. Nós temos altos e baixos. Numa hora nós estamos bem, noutra hora nós estamos mal. Não é? E foi assim com Pedro, foi assim com todos os cristãos de todos os tempos, e continuará sendo até o fim do mundo, e o motivo é o seguinte: é para que ninguém se glorie na sua própria força. É para que ninguém se glorie na sua própria força. Você e eu precisamos entender que se fazemos algo pelo reino, não o fazemos por nossa própria força, e sim pela graça de Deus atuando em nós. Um outro ensino muito precioso desta passagem diz respeito ao orgulho e à humildade. Orgulho foi a causa da queda de Pedro. Orgulho, ele é pecado. Orgulho não foi tratado por Cristo como virtude. Foi tratado por Cristo como pecado. E Pedro precisou se arrepender e ser perdoado desse pecado antes de ser restabelecido ao ministério. Pedro precisou aprender a lição da humildade. E aprendeu sendo questionado por Cristo. Tu me amas? Simão, tu me amas? Pedro aprendeu a lição. Então, entenda isso. Meus irmãos, orgulho é algo pecaminoso, é algo que não procede de um coração cristão, genuíno. E se surgir neste coração, é porque este crente ele não está pensando de si como deveria. Por outro lado, a humildade é uma virtude recomendada em toda a Bíblia. Portanto, seja sempre humilde, meu irmão. Humildade é uma prova concreta de que alguém é verdadeiro discípulo de Cristo. Porque somente os humildes vão reconhecer diante de Deus o quão fracos são. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 2:9 assim. Veja como Paulo reconhecia sua fraqueza. Paulo disse: mas ele me disse: a minha graça te basta,
A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei, não na minha força, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Veja o que é um coração humilde. Aqui o apóstolo Paulo falando. Paulo rapidamente dizendo que ele se gloriava nas suas fraquezas, porque ele não tinha capacidade alguma de realizar o que quer que seja. Em Romanos 7, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: o querer está em mim, mas não o realizar. Nós queremos sermos instrumentos de Deus para salvar muitas almas. O querer está em nós, mas não o realizar isso. Realizar isso é algo que Deus concede por sua graça ao seu povo, dentro dos seus propósitos eternos, dos decretos eternos de Deus. E esse é o propósito pela qual nós estamos aqui. Desejamos, mas não conseguimos fazer. O que devemos fazer é nos orgulhar das nossas fraquezas, porque é exatamente isso que essa passagem nos ensina. Um outro ponto importante, irmãos. Pedro pecou e os demais discípulos não se sentiram superiores a ele. E aqui há uma outra lição importante, né? Isso foi até uma frase que eu já citei algumas vezes, que foi retirado de um livro escrito por um escritor chamado Tomás de Kempis, que ele escreveu assim: ainda que você veja alguém pecar publicamente, não te julgue melhor do que ele, porque você não sabe quanto tempo poderá perseverar no bem. Veja quanta sabedoria nessa frase. Mesmo que você veja alguém pecar publicamente, não pense que você é melhor do que ele. Não pense que você é melhor do que alguém que peca publicamente, porque você também não sabe quanto tempo poderá perseverar no bem. Meus irmãos, e o que nós precisamos hoje, assim como Pedro naquele dia, é conhecer melhor o quão fracos nós somos. Reconhecer isso diante do Senhor. Nós precisamos responder a pergunta do Senhor. Simão, tu me amas? Rafael, tu me amas? Vitor, tu me amas? Maria, tu me amas? Marlene, tu me amas? E você deve olhar para dentro do seu coração, examinar o seu coração, buscando onde está a sua afeição pelo Senhor Jesus. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor Jesus, como fez Pedro naquele dia. Dizer: Senhor, eu reconheço que eu não te amo como deveria, porque simplesmente eu não tenho forças para morrer por ti. Mas tu sabes, Senhor, que eu tenho afeição por ti. Louvado seja Deus. Um outro ponto importante aqui, irmãos, caminhando já para o nosso encerramento, é entendermos que o foco desta passagem, dentre tantos ensinos importantes, é falar sobre misericórdia. Misericórdia. Por que o Senhor Jesus deixou para tratar com Pedro aqui? Meus irmãos, por que o Senhor Jesus deixou para tratar com Pedro depois da pesca? Por que o Senhor Jesus não tratou antes? Por que o Senhor Jesus já não tratou com Pedro lá no dia da ressurreição, da primeira vez que o Senhor Jesus apareceu a ele? Por que aqui, meus irmãos? Porque na praia há dois ensinos absolutamente indispensáveis para a igreja. O primeiro é como pescar, o segundo é como exercer misericórdia. Essas são duas coisas que a igreja precisa aprender muito bem. Porque a igreja do Senhor Jesus nunca pode ser um tribunal impiedoso. Não foi assim que o Senhor Jesus tratou Pedro. Não foi assim. A igreja deve agir, exercer misericórdia para com todos os que pecaram, até mesmo com líderes e pastores. Pedro era um líder, meus irmãos. Pedro era o líder dos apóstolos. Pedro era um apóstolo de Cristo. E Pedro pecou. E o pecado dele foi devidamente tratado. E Pedro foi perdoado e reconduzido ao ministério. Você entendeu? Então nós devemos exercer misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia será para aqueles que exercem a misericórdia.
Você quer misericórdia diante de Deus naquele último dia? Exerça misericórdia. Ajude as pessoas. Não trate aqueles que caem em pecado como crentes de segunda categoria. Não os lance fora da congregação. Desde que eles se arrependam como Pedro, se humilhe. Essa pessoa deve, de acordo com esta passagem, ser perdoada e reconduzida, restabelecida ao seu trabalho na obra de Deus. Esse é o ensino aqui. Há lugares que se o pastor pecar, acabou. Ele não tem mais, não há misericórdia com ele. Se um membro pecar, não tem mais misericórdia com ele. Mas não é isso que Cristo ensina aos discípulos. E eles, meus irmãos, seriam os bandeirantes da fé. Aqueles que iriam levar o evangelho ao mundo. Pregar ao mundo uma mensagem que fala a respeito de arrependimento e perdão de pecados. Por isso que Pedro sentiu aqui, meus irmãos, arrependimento e perdão. Para que pecados sejam perdoados, é preciso arrependimento. É preciso sentir tristeza. O perdão vem de um coração realmente entristecido pelo que fez. Senhor, eu pequei contra ti. Como aquela parábola tão conhecida do filho pródigo quando volta para casa. Ele chega diante do pai e diz: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti e não sou digno de ser chamado seu filho. É preciso um verdadeiro arrependimento para receber o perdão, irmãos. Essa é a mensagem da igreja. Você lembra que o Senhor Jesus, quando apareceu aos discípulos na tarde de domingo, ele deu a mensagem para a igreja, lá em Lucas capítulo 24, dizendo que eles deveriam pregar em nome do Senhor Jesus a mensagem do arrependimento para perdão de pecados, começando por Jerusalém. Só que eles precisavam aprender isso na prática, na vida deles mesmos. E o Senhor Jesus começa a ensiná-los aqui. Gente, é isso que vocês têm que levar para frente. Tragam as almas, cuidem delas, ame-as como eu amei vocês. Se elas caírem, trate-as com a mesma misericórdia que eu agi com vocês. Entretanto, todavia, no entanto, não significa que devemos tratar o pecado como se ele não fosse nada. Porque Jesus também não agiu assim. Pedro pecou 3 vezes, Pedro teve que se arrepender 3 vezes. Entendeu? Pecado é sempre pecado, independente de quem o cometa. Pode ser o líder da congregação. Se ele pecou, ele precisa manifestar publicamente seu arrependimento. Ouve isso, ele é reconduzido à sua posição, assim como o Senhor Jesus Cristo fez com Pedro. E são bases para a igreja, bases para a nossa fé. Então, é sempre dever do povo de Cristo tratar com misericórdia, com compaixão, com paciência e amor todos os que pecam e se arrependem verdadeiramente do seu pecado, dando a eles algo muito precioso, queridos. Oportunidade de recomeçar. Pedro teve que. O Senhor Jesus ordena: segue-me, Pedro. Pedro, recomeça, Pedro. O Senhor Jesus já tinha dado essa ordem para ele 3 anos atrás, mas agora eu preciso dar de novo. Por quê? Caiu, pecou, você vai começar de novo, Pedro. Mas essa oportunidade, pela misericórdia de Deus, né, seja Deus bendito eternamente por podermos anunciar isso. Você pode recomeçar. Se você se arrependeu, você pode recomeçar. Portanto, eu encerro dizendo o seguinte: aos que pecaram e se arrependeram, se você é um destes, se você deseja, assim como Pedro, seguir Cristo até o fim, consciente de que você não tem força para isso, Cristo te chama hoje: segue-me. Recomece. Graças a Deus que o Evangelho nos anuncia essas coisas. Meus irmãos, quão importantes elas são, quão necessárias para a vida de cada um de nós, e que reclinemos nossas cabeças agora em adoração ao Senhor, pelo Evangelho nos informar, nos comunicar de algo tão precioso quanto isso. Louvado seja Deus. Ó Altíssimo,
3 vezes santo e soberano sobre o céu e a terra. Tu, Senhor, que nem mesmo o céu dos céus são puros aos teus próprios olhos. Senhor, que aqueles anjos que ministram diante de ti, que nunca pecaram e nem viram pecado, sequer podem olhar para ti, Senhor, tamanha a glória da tua santidade. Meu Deus, nós, criaturas fracas, pecadoras, falhas, seres dotados de um corpo de carne que é extremamente fraco e recua na hora da dor. Até mesmo, Senhor, as nossas veias, elas entram para dentro da nossa carne quando alguma perfuração acontece no nosso corpo. Quão fracos nós somos, Senhor. O quanto recuamos. Quão facilmente recuamos quando o sofrimento bate à nossa porta. Porém, sabemos, Senhor, que dias difíceis nós haveremos de enfrentar. Que dificuldades, aflições e angústias nós enfrentaremos. Pois mesmo teu Filho nos diz que nós passaremos por aflições. Não sabemos, Senhor, se haverá alguma morte, tal como a de Pedro, separada para nós nos teus eternos conselhos. Contudo, sabemos, Senhor, que nós não temos condições para suportá-la. Porém, sabemos que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor sustentou Pedro, que o Senhor sustentou Paulo, que o Senhor sustentou a igreja, sustentou, Senhor, muitos dos servos de Deus em todas as épocas, que viveram suas vidas para agradar a Deus, que viveram para obedecer o Senhor, para servir o teu reino, para o avanço do evangelho. E essas pessoas suportaram mortes atrozes, meu Deus, e só o suportaram porque tua graça os sustentou. O mesmo pedimos, Senhor, ajuda-nos a servirmos ao Senhor em verdadeira santidade, a nunca recuarmos do nosso testemunho cristão, a jamais negarmos o Senhor Jesus diante de alguma multidão, Senhor, mas sempre manifestarmos publicamente nossa fé em Cristo, que estamos, Senhor, servindo ao Senhor Jesus, que nunca venhamos, meu Deus, nos abster de orar publicamente e de manifestar nossa fé. E que o Senhor nos abençoe, Pai, porque esta capacidade, Senhor, esta força, esta coragem não está em nós, mas reside no Senhor. Tu és a fonte de toda força e poder para todas as coisas no céu e na terra. Bendito seja o Senhor por chegar aos nossos ouvidos esta mensagem tão bendita acerca da misericórdia de Deus sobre todos aqueles que pecam. Pois, Senhor, quão verdadeiras são as palavras que dizem que não há homem justo sobre a terra que nunca peque. Todos nós pecamos, todos nós precisamos constantemente da tua misericórdia e que ela seja manifestada a nós, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, que possamos levar essa instrução recebida nesta tarde para a nossa vida e eternidade. Nós oramos e damos graças ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.